Poluição e fumaça dos incêndios no centro-oeste e norte do país encobrem várias cidades do Brasil que têm registrado umidade do ar com características de deserto. Vamos então girar a nossa reportagem para mostrar como está a situação em Minas Gerais. Moradores de Belo Horizonte relatam incômodo causado por fumaças, fuligens e pelo forte cheiro de queimado que é sentido em algumas partes da cidade. Além disso, o tempo seco é motivo de preocupação na capital, pois não chove há quase 140 dias. Esse é o segundo maior intervalo sem chuva registrado na história da cidade. Ontem, Belo Horizonte registrou a maior temperatura do ano, com quase 35 graus. Repórter João Eduardo Santana. Com alerta de baixa umidade do ar e temperaturas 5 graus acima da média, a fumaça das constantes queimadas dificulta ainda mais a vida de quem sofre com problemas respiratórios no sul de Minas. Casos de incêndio têm sido recorrentes em Varginha. De acordo com o 6º Comando Operacional de Bombeiros, do dia 18 de agosto ao dia 3 de setembro, foram atendidas 57 ocorrências. Os incêndios em pastos são os mais frequentes, seguidos por ocorrências em áreas urbanas não protegidas e lotes vagos. Em 30 dias de operação, a concessionária EPR Vias do Café atendeu 32 ocorrências de queimadas na CMG 491. Segundo a empresa, nesse período foram necessários 8 colaboradores e 2 carros-pipa para combater 59 ocorrências de combate a incêndios em vários pontos de concessão. Na BR-265 foram combatidos 12 focos e 11 incêndios foram combatidos na MG 167. No sul de Minas, o Corpo de Bombeiros atendeu várias ocorrências no final de semana. Cerca de 20 mil metros quadrados de área foram queimados às margens da rodovia LMG 880, entre o trevo de Divisa Nova e a rodovia MGC 491. A densidade da fumaça levou o Corpo de Bombeiros a interditar a rodovia. O fogo também atingiu 2 postes de alta tensão, o que causou interrupções no fornecimento de energia para as cidades de Cavaco, Divisa Nova e algumas áreas de Areado. Os militares também foram acionados para ajudar fazendeiros próximos a Paraguaçu, onde queimadas causaram prejuízos aos moradores e às suas propriedades. As equipes também atuaram na zona rural de Campos Gerais, onde as chamas podiam ser vistas a quilômetros de distância. Do sul de Minas, repórter Franciele Brígida. Nuvens de fumaça vêm cobrindo a região do Vale do Aço nestes primeiros dias de setembro, reflexo do grande número de queimadas em vegetação que vem ocorrendo na região. Pelo menos 5 ou 6 chamados para combate a novos focos de incêndios vêm sendo registrados em média diariamente nas 4 cidades da região metropolitana do Vale do Aço. Em Santana do Paraíso, Coronel Fabriciano, Timóteo e Ipatinga. O último fato que chamou a atenção foi um incêndio em uma mata nas proximidades de residências do bairro Ideal, em Ipatinga. 2 dias após o fato, populares ainda respiravam a fumaça, consequência das chamas que atingiram a área. Além das queimadas, o calor intenso também assola a região, que é conhecida por ser quente. Nos últimos dias, foram registrados 35 graus durante a tarde. Ontem, a região também registrou a menor porcentagem da umidade relativa do ar no ano, 21%. Do Vale do Aço, Gabriel Barroso. Aqui na Zona da Mata, a situação está semelhante a outras regiões do estado, como temperaturas acima da média para a época, clima seco e dias com aspecto enfumaçado. Em Juiz de Fora, por exemplo, em meio à onda de calor, a última terça-feira começou com temperaturas amenas e com neblinas em alguns pontos da cidade. Segundo o IMET, essa condição foi devida ao aumento de nebulosidade com a intensificação do transporte de umidade de origem oceânica na região. Porém, na própria terça, como em outros dias, o calor tomou conta e a fumaça pela cidade pôde ser percebida quem olhava para o horizonte. A umidade relativa do ar no município oscilou na casa dos 20% a 40% nos últimos dias. Outra particularidade foi o registro de ocorrências de incêndio no Morro do Cristo, um dos principais pontos turísticos da cidade. Em questão de 8 dias, o Corpo de Bombeiros combateu 2 incêndios no local. De acordo com
a corporação, este ano já contabilizou muito mais queimadas na cidade em comparação com o ano passado. Somente em julho de 2024 foram 329 ocorrências do gênero, enquanto os militares atenderam 238 chamados em 2023. Da Zona da Mata, repórter Jober Teles. O estado teve o pior mês de agosto na quantidade de queimadas nos últimos 13 anos. Foram quase 2.500 focos registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para agilizar a identificação dos incêndios, Minas conta com ferramentas via satélite no monitoramento. Quem vai explicar para a gente é o capitão Kleber Ribeiro, da Coordenação Operacional dos Bombeiros. Como é que tem sido feito esse monitoramento? Atualmente nós utilizamos 3 plataformas, que nos mostram não só a questão dos focos de calor, mas também até mesmo os riscos de incêndio. E dentro desse período crítico, 3 meses que há uma incidência maior de focos de incêndio, que nós temos aí agosto, setembro e outubro. Hoje ainda, ou seja, iniciando esse período de setembro, nós acreditamos que ainda vamos ver essas questões de incêndio acontecendo, mas a prevenção que está sendo realizada, os trabalhos preventivos juntamente com o IEF, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Ambiental, tem ajudado e potencializado as nossas ações, como no que se refere à prevenção de incêndio. A gente tem visto aqui, sobretudo na região metropolitana de Belo Horizonte, uma névoa cobrindo praticamente toda a região aqui da nossa cidade. A gente pode dizer, isso é fumaça de incêndio? São produtos da combustão, Ou seja, é o resíduo que acontece dessa queima. E muitas vezes, quando a gente tem uma variação de temperatura, essa fumaça não se dissipa na atmosfera. Então fica essa camada aí atrapalhando e ocorrendo essas questões até dos problemas respiratórios, Isso é queima de biomassa. E a conscientização é uma palavra que também está em alta, uma dificuldade muito grande neste momento para toda a equipe que trabalha no combate aos focos de incêndio. Quem conversa com a gente também é o Major Ferreira, superintendente de gestão do risco de desastres da Defesa Civil. O momento é de fazer com que as pessoas se conscientizem da importância de não fazer queimadas e de denunciar rapidamente qualquer foco, qualquer momento de dificuldade, Sim, a intenção é exatamente evitar a propagação desses incêndios florestais, inibir o cometimento de delitos, porque o incêndio florestal é caracterizado como um crime, pela lei de crimes ambientais, e a gente precisa de alcançar as pessoas nos níveis mínimos da sociedade para conscientizar esse trabalho. Além dos satélites, também existem outras formas de combate e prevenção a incêndios. Como explica Rodrigo Belo, que é gerente de prevenção e combate a incêndios florestais do Instituto Estadual de Florestas. Então a gente usa vários meios para detecção dos incêndios, que vão desde o monitoramento aéreo, então tem regiões que a gente usa aviões, até os satélites, passando pelas pessoas que fazem grupos, que muitas vezes denunciam os incêndios, monitoramento dos funcionários das unidades de conservação. E da mesma forma a gente faz também o combate, de uma forma muito integrada entre diversos agentes, para que a gente possa fazer frente ao desafio que é esse período pra gente. Repórter André Vasconcelos. 7h22. As queimadas também afetam o dia a dia dos paulistanos. De São Paulo, ao vivo, a repórter Mariana Maneta tem as informações. Bom dia para você, Mariana. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Pois é, a cidade de São Paulo está com um grande volume de fumaça de queimadas. Segundo o Centro de Prevenção de Tempo e Estudo Climático, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, essa grande nuvem de monóxido de carbono é gerada pelas queimadas, que se torna mais visível aqui em São Paulo, porém ela depende do tempo aberto, da estiagem da própria cidade. E isso tudo por aqui em São Paulo facilita a percepção. O estado enfrenta 2 semanas de vários focos de incêndio que também contribuem para esse cenário. Segundo a Defesa Civil, hoje de manhã, 8 cidades ainda estavam em estado de focos ativos de incêndio. São focos que estão localizados em Ribeirão Preto, Campinas, Bauru, Marília e também no Vale do Paraíba. No último domingo, o governo anunciou o fechamento emergencial de 79 unidades de conservação e parques que estão localizados na região metropolitana e também no interior do estado. E essa decisão foi tomada em resposta ao crescente risco de incêndio florestal, que coloca em perigo tanto a visibilidade quanto áreas de preservação. E esse fechamento segue até dia 12 de setembro.
O fechamento, segundo a Fundação Florestal, seguirá até no meio de setembro e pode ser revisado conforme as condições climáticas. E essa baixa visibilidade pode atrapalhar também aeroportos. Isso é um alerta do INPE. O Centro de Previsão de Tempos e Estudos Climáticos também disse que uma das características que chamaram a atenção dessa passagem, dessa pluma que passou por São Paulo, é que boa parte está passando a 3 metros de altitude, uma camada limite, mas está chegando poluente aqui embaixo também. Então, a gente está percebendo fuligem, um tempo mais escuro, céu mais cinza. Isso deve perdurar por mais dias, pelo menos, mais 2 dias. A estiagem também deve permanecer. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, colocou São Paulo e o interior do Brasil em alerta em perigo potencial por uma baixa umidade, de 20% a 30%, além de ondas de calor, e a temperatura por aqui aumenta, viu? 5 graus acima da média para a região. Tempo por aqui em São Paulo, mínima de 18, máxima de 31. Agora, na capital paulista, 19 graus. Fernanda? Muito obrigada, Mariana Mareta, falando de São Paulo. E agora a gente vai ao Rio de Janeiro para entender como é que os cariocas estão vivendo lá com essa fumaça toda. Do Rio de Janeiro, os detalhes ao vivo com a nossa repórter Diana Rogers. Ei, Diana, bom dia. Bom dia, Fernanda Viegas, bom dia para os ouvintes. Pois é, Fernando, o Rio de Janeiro também já sente os reflexos dessa fumaça que vem do norte do país. E essa situação, Fernanda, está deixando o clima bem diferente do que a gente está habituado a ver. Hoje, por exemplo, a previsão é de sol durante todo o dia aqui na capital fluminense, mas o dia amanheceu nublado. Parece, inclusive, que vai chover, né? Dá essa impressão. E o sol até apareceu, só que com um aspecto bem alaranjado. Até a lua sofre com essa coloração, que também é reflexo da fumaça que vem da Amazônia. É importante a gente destacar que a gente já tem muitos dias com tempo seco e sem chuva por aqui, né? Isso facilita a concentração de poluentes. Aqui na cidade do Rio, a gente ainda tem uma aliviada por conta da proximidade com o mar, então por conta aí dessa umidade, mas ainda assim a gente sente já o reflexo de toda essa fumaça. De acordo com o CEMADEM, dos 92 municípios do estado, quase a metade está passando por seca fraca ou moderada. Enquanto essa chuva não cair, a previsão é que fique assim para os próximos dias. Hoje, como eu disse, o tempo está quente, a máxima hoje pode chegar aos 30 graus, agora está fazendo 21 graus, a máxima pode chegar aos 30, mas com o céu acinzentado e o sol nesse aspecto alaranjado. Voltamos com vocês, Eustáquio e Fernanda. Obrigado, Diana Rogers, direto do Rio de Janeiro. Agora nós vamos para Brasília, onde tradicionalmente o tempo já é muito seco e lá faz muito calor. O Distrito Federal bate recorde histórico de baixa umidade relativa do ar. Imagina como é que está a situação crítica aí em Brasília, em Gabriel Máximo. Bom dia para você. Eustáquio, tá bem difícil, viu? Bom dia para você, bom dia, Fernanda. Bom dia. E a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Itatiaia. Ontem, a umidade relativa do ar aqui em Brasília ficou em 7%, o menor índice da história aqui na capital federal, e foi registrado na estação meteorológica do Gama. Segundo dados do INMET, antes disso o recorde havia sido de 8% de umidade relativa do ar, registrado em setembro de 2019, também na mesma estação. O tempo seco e quente, claro, também favorece os incêndios florestais. Ontem a Floresta Nacional de Brasília pegou fogo e levantou uma cortina de fumaça que pôde ser vista de várias regiões da capital. Nessa época do ano é sempre muito seco por aqui, os brasileiros já estão acostumados a ficar por um longo período sem chuvas. Hoje, por exemplo, Brasília chega à marca de 135 dias sem chuvas. Segundo o INMET, a última vez que caiu uma gota do céu aqui na capital federal foi em 23 de abril, mas essa marca não chega nem perto do recorde histórico, que é de 1963, quando Brasília ficou inacreditáveis 163 dias sem chuvas, de 5 de maio a 16 de outubro de 63. Vale lembrar que nesse período de tempo seco, o INMET recomenda que as pessoas passem protetor solar e hidratante, bebam bastante líquido, não façam atividades físicas e evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Nesse momento, o tempo ensolarado aqui em Brasília faz 14 graus e a máxima prevista é de 32 graus. Obrigado, Gabriel Máximo falando de Brasília. Nesse momento aqui na capital mineira, 24 graus, umidade relativa do ar 50%, mas a tendência é que essa umidade caia bastante ao longo do dia.